Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 11, capítulo 125. 4 de junho de 1916. Jesus derrama suas amarguras na alma e sobre os povos. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio, e eu o apertei ao coração, e ele me deu um beijo. Mas enquanto me beijava, senti correr de sua boca para a minha um líquido amarguíssimo. Eu fiquei maravilhada ao ver que, sem lhe pedir, o doce Jesus derramava suas amarguras em mim, enquanto outras vezes lhe tinha pedido tanto e não me tinha concedido. Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou derramando, e caía para fora, caía por terra e continuava derramando-o, fazendo em torno de mim e a ele um lago daquele líquido amarguíssimo. E como se com isso se houvesse aliviado um pouco e me disse: Filha, viste quantas amarguras me dão as criaturas? São tantas que, não podendo contê-las, quis derramá-las em você, mas nem mesmo você pode contê-las. E por isso caíam por terra e se derramarão sobre os povos. Caíram, por terra e se derramarão sobre os povos. E enquanto dizia isso, apontava vários pontos e povos que deviam ser atingidos pelas invasões de povos estrangeiros. Uns fugiam, outros ficavam nus. Em jejum, outros ficavam dispersos, outros em morte, que toda parte havia horror e espanto. Jesus mesmo queria retirar o olhar de tantas tragédias, e eu, espantada e aterrorizada, queria impedir que Jesus fizesse tudo isto, mas parecia irremovível. E então me disse: Minha filha, são as mesmas amarguras deles que a minha justiça derrama sobre os povos. Quis primeiro derramá-las em ti, para evitá-las, em alguns lugares para te contentar. Mas todo o resto derramarei sobre eles. Minha justiça necessita sua satisfação. E eu, meu amor e minha vida, eu não entendo de justiça. Se te peço misericórdia, apelo ao teu amor, às tuas chagas e ao teu sangue. Além disso, são sempre os teus filhos, as tuas queridas imagens. Pobres irmãos meus, como farão? Em que apuros serão postos? Diz-me, para contentar, que derramaste em mim tuas amarguras, mas são muito poucos os lugares que proteges. E ele, mas é demais, e é pouco, e é porque te amo. De outra maneira, não teria evitado nada. Além disso, não viu você mesma que não podia conter mais?
E eu, a chorar, acrescentei: no entanto, dizes-me que me amas, mas onde está tudo isto que me amas? O verdadeiro amor sabe contentar em tudo a pessoa amada. Então, por que não me alargas mais para poder conter mais amarguras e evitá-las aos meus irmãos? Jesus chorou junto comigo e desapareceu. Então, Luísa, ela vem relatar aqui sobre a lamentação de Jesus. Meu sempre amável Jesus veio. Então, eu o apertei ao meu coração. E ele me deu um beijo, mas enquanto me beijava, senti correr de sua boca para a minha um líquido amarguíssimo, as amarguras de Jesus. Eu fiquei maravilhada ao ver que, sem lhe pedir, o doce Jesus derramava suas amarguras em mim, enquanto outras vezes não lhe pedia tanto e não o tinha concedido. Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou derramando-o e caía para fora, caía por terra e continuava derramando-o, fazendo em torno de mim e ele um lago daquele líquido amarguíssimo. E como se com isto se houvesse aliviado um pouco, me disse: Filha, viste quantas amarguras me dão as criaturas? São tantas que, não podendo contê-las, quis derramá-las em você. Mas nem mesmo você pode contê-las, e por isso caíram por terra e se derramarão sobre os povos. Então Jesus ele vem dizer que são tantas as amarguras que os povos levam até Jesus. Como que levam até Jesus? São os pecados. São os milhares de milhares de milhares de pecados que tem todos os momentos na Terra. Então é uma amargura que ele não tem como suportar. Tanta amargura. Então vem através da justiça. Porque imagine assim, a gente começa a imaginar. O que seria o pecado? O pecado que amarga o coração de Jesus? É o aborto, são os homens casados com homens, mulheres com mulheres, são pais matando filhos, são filhos matando os pais. Então as tragédias, elas são inúmeras de amargar o coração de Jesus. Então nós pretendemos, ou nós queremos, ou nós estamos reparando, mas nós não damos conta de amar a Deus por toda a humanidade. Então, a Luísa mesma disse, para alargar mais ela, para dar mais força, para que ela suportasse todas as amarguras, para que não caísse nas próprias imagens de Jesus, toda a justiça de Deus, né? Porque o homem, ele não vê Deus, ele se depravou tanto nos últimos tempos. A gente vê que no nosso tempo de criança, para quem tem hoje, assim, mais de 45, 50 anos, vai ver que na sua infância era muito diferente. Não havia, você não ouvia falar muito, né? Era pouquíssimo que se ouvia falar de mulher com mulher, de homem com homem. Tinha mais a prostituição mesmo, mas não tinha muito essa falácia de, de pessoas assim no pecado abertamente e querendo colocar leis ainda para que sejam assinadas, para que sejam revogadas, para que sejam cumpridas. Leis que não fazem o menor sentido e que amargura o coração de Jesus. É como ele mesmo disse, são as próprias criaturas que dão as amarguras para ele. Então ele tem que derramá-las nas criaturas, porque as criaturas elas perderam a virtude primeira que Deus colocou.
e só se leva ao pecado, se direciona ao pecado. Então Jesus tem que vir e derramar as suas amarguras, com guerras, com morte, com horror, com o espanto, né? Com a fome, né? Com tanta coisa que acontece no mundo. Por quê? Porque o homem tem que se voltar para Deus. Porque senão... Então, continuando, Jesus ele vem nos dizer que são as próprias amarguras nossas, né? Do que nós enviamos para Deus. Em vez de nós enviarmos o louvor, nós enviamos amarguras. Então, é a justiça de Deus. Porque se nós mandamos para Ele amargura, Ele tem que derramar em nós também as amarguras. Porque se nós dessemos amor para Deus, Ele daria amor para nós. Mas o que sai da humanidade é o horror da matança de criança, da prostituição, do homem com homem, mulher com mulher, de tantas coisas que existem na humanidade e que Deus tem que vir com a sua justiça e derramar em toda a humanidade para que a gente aprenda e volte para Ele. Como nós estávamos lendo hoje no outro trecho, que nós, seres humanos, temos que nos reconhecer como nada, para tudo agir neste nada que somos nós, porque nós fomos feitos no barro da terra. Então, é Deus que age em nós, é Deus que traz a alegria para nossa alma. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós não podemos viver no pecado querendo que Deus venha habitar no nosso coração. Deus não vai habitar no nosso coração. Como o outro trecho que dizia que um rei, ele quer habitar no seu palácio, no seu reino. Mas ele não vai vir aqui habitar se estiver sujo, se tiver pecado. Então a alma tem que se purificar. Nessa época aí que nós estamos próximos da Páscoa, né? É o tempo, apesar de que o tempo de se confessar é sempre que houver a necessidade, porque o certo é evitar o pecado, o certo é não pecar, o certo é viver para Deus, é entregar a vida completamente para Ele, é o não deixar se perder, é não esperar se perder para depois voltar para Deus e querer se confessar para daí dizer, poxa, eu estou em apuros e agora o que eu faço? Mas se estiver em apuros, se confessa. Se confessa e volta ao Senhor. E volta a limpar este palácio que é morada de Deus. É uma morada santa de Deus. Então é o que Deus quer. Porque Luiz estava questionando. Meu amor, minha vida, eu não entendo a justiça. Se te peço misericórdia, apelo ao teu amor, às tuas chagas, ao teu sangue. Então, é o apelo que a Luísa estava fazendo a Jesus por tudo que ele sofreu por cada um de nós. Pelo sangue dele que foi derramado, pelas chagas, por tanto amor que ele amou a humanidade, e a humanidade não se volta para ele. E além disso, são sempre os teus filhos. Sim, mas um filho desobediente, ele precisa ser castigado. Porque muitas vezes, como o filho pródigo, por exemplo, o filho tinha um que estava sempre ali com o pai, e o outro que preferiu pegar a sua herança, sair e gastar tudo. Então, por mais que ele gastou aquela herança, ele gastou tudo e ele foi castigado, porque ele ficou sem nada.
Ele ficou errante na vida. Então ele precisou voltar para a casa do pai, ele precisou voltar para o seu pai e pedir perdão. E confessou: Pai, eu pequei contra vós. Ele se arrependeu e ele voltou. E é o que Deus quer que nós façamos. Pai, eu pequei e eu quero voltar. E eu quero limpar a minha alma enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu tenho vida aqui na terra, não depois. Depois o Senhor é que vai decidir o que vai fazer, mas aqui tem uma decisão na pessoa de dizer: faça-se em mim, como Maria disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, habita no meu coração. Né? Se a gente não tem forças, a gente pede, a gente chora, a gente reclama com Jesus, então é uma conversa com Ele no nosso dia a dia. Nós vamos estar conversando com Ele, pedindo para Ele, agradecendo, para quê? Para que a gente não chegue a um ponto de pecado na nossa vida. Que Ele não tenha que vir e derramar as suas amarguras em nós, mas que Ele venha e nos encha do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e assim vai se espalhando a sua misericórdia por toda a humanidade. É o desejo do coração de Deus para nós, que nós sejamos filhos legítimos de Deus, que o nosso amor, que o amor que tem em nós, seja para Ele. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.